Você é o conquista. E somos vítimas do nosso próprio sucesso. Se você assistiu a série Invencível, você já está por dentro das notícias das séries de animação, você já provavelmente conhece ou ouviu falar sobre o personagem Conquista. E o personagem Conquista ele é muito curioso porque ele recebe esse nome porque ele nunca falhou em conquistar seu objetivo. Ele literalmente diz na série que ele não tem sequer um nome. Ele tem apenas um propósito. E por causa disso, da sua eficiência de ser uma ideia em si, a própria conquista encarnada, digamos assim, ele é uma vítima do seu próprio sucesso, porque os outros Viltrumitas, que é a raça a qual ele pertence, que é muito similar à raça humana fisicamente, eles têm medo do conquista, porque ele não só é essa ideia da conquista encarnada, como é o segundo Viltrumita, novamente a raça alienígena a qual ele pertence, ele é provavelmente o segundo Viltrumita mais poderoso. E isso aterroriza, de certa forma, os outros Viltrumitas, porque ele é instável. Ele chegou na Terra, aqui dando spoiler já na animação, para cumprir um propósito. Mas ele simplesmente queria sair na mão com os protagonistas da série, porque sim, porque ele gosta disso. Isso revela a sua instabilidade. Friedrich Nietzsche, a moto fazendo discurso de ódio, ele tinha um conceito chamado de Übermensch. A tradução mais comum é além do homem ou super-homem. Isso não tem nada a ver com super-herói, tá? Filosoficamente, Nietzsche acreditava que o ser humano ainda não estava completo. Para ele, nós somos uma espécie de transição entre o homem primitivo e o homem superior. Ou seja, assim como o Homo sapiens superou o Neandertal, o Übermensch seria a superação do humano atual, que é uma coisa que eu discordo, mas vamos deixar isso para o final. Mas essa evolução não é biológica, ela é psicológica, moral e existencial. O Übermensch é aquele que cria seus próprios valores, em vez de seguir os impostos pela religião, sociedade ou mesmo uma tradição. Ele não busca sentido fora da vida, mas dentro dela. Nietzsche, como alguns acreditam, ele viu o cristianismo como uma moral de ressentimento. Não é bem assim na própria visão do Nietzsche. Como por exemplo a frase Deus está morto não era dizer que nós matamos Deus, mas nós mesmos esquecemos de Deus. Não necessariamente Deus está morto, entende? Para ele, a religião cristã, da forma a qual ela estava sendo representada em sua época, estava exaltando a fraqueza e submissão, levando a um declínio civilizacional. Então, o Übermensch, ele rejeita isso e afirma a vida com toda a sua dor, caos e imperfeição, a instabilidade, o próprio caos, a própria conquista. Ele não foge do sofrimento, ele o incorpora. Assim como o Conquista disse, quando estava perdendo a luta para o Mark, ele disse, eu aproveito tudo o que vier. Mesmo na derrota ele estava aproveitando. E aqui vem a parte mais fisiológica, Para Nietzsche, o corpo e a mente são inseparáveis. O pensamento forte vem de um corpo forte. Ele dizia que decadência moral era acompanhada por corpos frágeis, doentes. Já o Übermensch cultiva a sua força, sua saúde e sua potência vital. Mas nós podemos ver que isso não é necessariamente verdade. Um dos maiores físicos da história da humanidade era tetraplégico. Ele não tinha um corpo forte. E muitos dos homens mais fortes da história são um bando de egocêntricos. A moto fazendo discurso de ódio. São homens fracos emocionalmente e que não têm força para aguentar a queda da sua própria vaidade. Então, você quer chegar mais perto do Übermensch? Se você quer fazer isso, você tem que parar de se prender a valores que enfraquecem você. Cultivar o corpo, fortalecer a mente e criar seu próprio caminho. Mas, no fim, o Conquista, ele foi derrotado justamente por pessoas que tinham o seu lado frágil. O Mark e a Eve eram um casal e eles quase morreram na luta. A Eve praticamente morreu. O Conquista, ele foi uma vítima de si mesmo. Isso serve de lição para nós, para entendermos que o Übermensch, por mais que seja um conceito muito bom, ele tem que ser visto com muita cautela, porque
você ser um Ubermensch, criar seus próprios valores, você vai estar deixando de lado aquilo que torna você mais humano, que é a sua fragilidade. O ser humano, ele só é a raça dominante no planeta por causa de sua fragilidade. Porque através de nossa falta de garras, de velocidade, de força, nós conseguimos criar mecanismos para nos sobressair até mesmo contra a própria natureza. Ou você acha que é à toa que existem pessoas que moram no deserto do Saara e outras nos desertos gelados da Rússia? Porque somos frágeis e por isso somos mais fortes. A nossa fragilidade, quando compreendida, ela não nos torna fracos, elas nos tornam verdadeiramente fortes. E muitas vezes querer superar a religião, a tradição, ou aquilo que pode ser um ressentimento ou uma fraqueza, vai nos tornar fracos, porque vamos ficar presos à mera vaidade. E caso não ficamos presos, ficamos aquilo que está transformando o mundo numa grande problemática de um esquete de comédia, que é o ser humano maquinizado. Tanto é que vários empregos estão tendo seus funcionários substituídos por máquinas, porque não tem diferença, não tem mais o fator humano, a fragilidade, a emoção, aquilo que muitos enxergam como fraqueza, mas que é a nossa verdadeira força. Nietzsche não nos deu um manual para nos tornarmos Ubermensch, mas ele deixou um desafio que na verdade é um desafio da própria filosofia, que é sermos melhores, superar a nós mesmos. A verdadeira grandeza não é ser superior como uma raça ou ao seu próximo. A verdadeira grandeza que o conquista, infelizmente, que seria um ótimo personagem no futuro, não pôde ver, é que você tem que ser melhor do que você todos os dias. Não ser alguém insensível que supere as tradições, mas alguém que tenha respeito, tenha sensibilidade com o próximo. Assim como os próprios heróis das histórias de Invencível, que por mais que as chances estivessem contra eles, eles lutaram até o fim, arriscando suas próprias vidas. E se você acha que isso é preso até mesmo para as figuras dos quadrinhos, lembre-se das grandes guerras mundiais, das grandes batalhas na história da humanidade. Lembre-se de Maratona, quando 10.000 atenienses e 1.000 plateus enfrentaram quase 30.000 persas. Eu não estou dizendo que os persas eram maus ou os gregos eram super-heróis bonzinhos, não. Estou querendo dizer que pessoas lutaram acreditando nos seus valores, nas virtudes, nas tradições e na sua fé, em prol de algo muito maior. O verdadeiro Ubermensch não é aquele que está acima num ar de superioridade, é aquele que supera através de suas limitações, mas não esquece aquilo que ele passou ou deixou para trás. Porque o que nos torna verdadeiramente humanos nada mais é do que as nossas próprias fragilidades.